E aí, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tá tudo na bênção por aí? Viu como é que eu tô barbudo agora? É assim mesmo, essas invernadas aí do Covid, né? Ó, tamanho da cara, bom demais. E aí, fala pra mim uma coisa aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Como que tá a recompensa de vocês na Terra aí? Vocês estão sendo bem recompensados por aquilo que vocês têm feito ou não? Vocês estão meio desesperançosos. Deixa eu abrir a janela aqui, deixa eu ver. Aí, dá uma melhorada aqui. A questão que é o seguinte, né? Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por momentos de decepção, de tristeza, e muitas vezes nós questionamos essas questões, aquilo que acontece conosco, aquilo que muitas vezes nos assola, aquilo que faz com que a gente fique triste e decepcionado. Até bom dia aos amigos que já estão conectados aí comigo. Até ontem eu estava lendo um post de uma amiga minha, ela é bastante ativa, bastante intensa em fazer várias coisas, em ajudar pessoas, mas vira e mexe eu vejo ela também se decepcionando. E como ela gosta muito das redes sociais, ela procura externar isso e fazer conhecido tanto o que ela está fazendo quanto as suas decepções. E eu vi na postagem dela ontem algo que é familiar para todos nós, que é quando nós nos sentimos usados por alguém, quando nós entregamos o nosso melhor a alguém e depois o retorno que recebemos disso, a colheita que recebemos disso é a ingratidão, é o desprezo, é a falta de reconhecimento, né? E tudo isso é muito ruim, muito doloroso e traz marcas aí para nós gigantes, né? Romário Costa, ô meu amigo Romário, bom dia, tudo bem? Faz tempo mesmo, hein? Zé Milton, o de Carvalho, né? É o Diógenes, meu primo. E a grande verdade é que nós precisamos compreender para quem é o nosso trabalho, né? Para quem trabalhamos, qual é a recompensa que buscamos. Eu tenho dito, e às vezes sou mal compreendido, não me importo com isso, porque o cristão é para ser mal compreendido, já que a linguagem dele não corresponde à linguagem do mundo, são linguagens distintas. A linguagem do cristão tem que ser uma linguagem espiritual, uma linguagem do céu. E a linguagem terrena corresponde a coisas de interesse da carne, ganância e outras coisas parecidas. A grande verdade é que nós precisamos compreender aonde está a nossa esperança e a nossa expectativa. Se nós a colocamos nas coisas da terra, nas coisas terrenas, logo a nossa recompensa também é terrena. E essa recompensa terrena, por vezes, por muitas vezes, e na maioria das vezes ela é ingrata. Por vezes nós empreendemos negócios, nós empreendemos a nossa energia, empreendemos os nossos dons e talentos, e a nossa recompensa é a ingratidão, é a insatisfação, né? Valdeci, meu amigo, desci lá de Miguelópolis, um abraço, Valdeci, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. E por conta dessa expectativa frustrada, há no nosso coração uma tendência a colocarmos a culpa no Senhor, a colocarmos a culpa em Jesus, a colocarmos a culpa na igreja, a colocarmos a culpa em Deus. A grande verdade é que quando eu falo igreja, eu preciso discernir que às vezes a igreja como instituição humana, no aspecto das suas atribuições, homens e mulheres que ali frequentam e participam, há a possibilidade deles também serem culpados em algum aspecto das nossas dores e feridas. Mas quando eu quero dizer igreja, também quero dizer a igreja orgânica, a igreja invisível de Deus. E essa igreja nada tem culpa com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Deus muito menos, Cristo quanto mais, né? Porque Cristo na verdade morreu por nós, se entregou por nós, e quando nós nos decepcionamos com pessoas, ainda que dentro do seio da igreja, nós precisamos discernir o que é a igreja visível, o que é a igreja materialmente falando e o que é a nossa relação com Cristo. O nosso relacionamento com Cristo não advém de participarmos de uma igreja. O nosso relacionamento com Cristo tem que ser construído dia a dia
pela leitura da palavra, pelas escrituras, que está aqui, né? E também pela nossa oração, pela nossa comunhão. A partir dessa comunhão vertical entre eu e o Cristo de Deus, entre eu e os céus, eu consigo também e devo gerar uma comunhão horizontal, que é com o meu irmão. Não há como dizer que adoramos a Deus, que servimos a Deus, se não amamos o nosso irmão, como está escrito em João. No primeiro livro de João, na primeira carta de João, o apóstolo, ele vai dizer que é impossível você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. Então há um questionamento necessário de fazermos nesses dias. Tem pessoas que dizem assim, eu prefiro caminhar sozinho, eu prefiro estar sozinho do que andar com certas pessoas. É claro que isso é verdade, nós temos que proteger as nossas emoções, a nossa alma, mas é impossível dizer que você serve a Deus se você não consegue se relacionar com o seu irmão. Logo, o relacionamento com o nosso irmão é um exercício à nossa fé, é também um exercício à nossa caridade, é também um exercício ao nosso quebrantamento, porque logo, se nós não toleramos as imperfeições dos nossos irmãos, nós nunca seremos tolerados. Logo, se nós não aprendemos a conviver com os defeitos do nosso irmão, não suportaremos os nossos próprios defeitos. Então, muitas vezes, os nossos irmãos, como nós somos para eles, uma lixa espiritual, uma lima espiritual, onde vai se afiando uma espada até que se chega num corte perfeito. E eu quero dizer para vocês a respeito da recompensa que esperamos. Porque é o seguinte, se labutamos na terra, vamos ter recompensas na terra. E a terra, por vezes, ela é injusta. Vamos pensar no trabalhador rural. O trabalhador rural, por vezes, semeia sua semente na terra e por fatores não intrínsecos à vontade do ruralista, do trabalhador, ele pode não colher os frutos da sua semente, porque ele depende do sol, ele depende da chuva, ele depende de que pragas não invadam a sua agricultura, a sua plantação, depende de vários fatores que, ainda que ele se esforce o suficiente, pode ser que ele não colha frutos, porque na terra é assim que funciona. A única colheita garantida que temos é a nossa colheita espiritual, a colheita em Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é dono do ouro e da prata, e Deus é dono de todas as almas, e todos os espíritos procedem de Deus e vêm de Deus. Então Deus é o nosso galardoador, como está escrito na Bíblia. Deus é a nossa recompensa. E Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, da carta de Paulo aos Coríntios, está escrito assim, no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra tradução está dizendo que se nós esperarmos em Cristo somente nesta terra, somos os mais miseráveis desse mundo. O que a palavra de Deus está dizendo? Nós temos que ter uma esperança. Bom dia, Leandro. Deus te abençoe, querido. A paz do Senhor seja sobre a sua vida. Se nós esperarmos em Cristo apenas em coisas terrenas, em coisas que nós podemos tocar e ver, por exemplo, a questão da doutrina e da teoria, da teologia da prosperidade, nós vamos ficar frustrados, porque nessa terra nós não alcançaremos todas as coisas. Nessa terra, logo, nós não teremos todas as coisas. E se nós interpretarmos mal a nossa relação com Cristo, limitando a nossa relação a ter coisas ou não ter coisas, haverá uma frustração no nosso coração. A simples leitura equivocada ou a interpretação errada de um texto bíblico pode trazer para nós prejuízos enormes. Por exemplo, a teologia da prosperidade ama ensinar a respeito das coisas do Senhor, como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto está equivocado quando diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, no aspecto de que o Senhor é o meu pastor verdadeiramente e muitas coisas me faltam. Na minha casa, às vezes, falta emprego, na minha casa, às vezes, falta saúde. Eu gostaria, às vezes, de trocar de carro, fazer uma viagem final de ano com a minha família, ou durante o período, não somente no final do ano, mas num feriado, alguma coisa. Mas, por vezes, está faltando coisas na minha casa. Então, há uma contradição, a Bíblia está errada. Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Então, logo a pergunta é, se está me faltando alguma coisa, o Senhor não é o meu pastor? De forma nenhuma. Não é isso, porque o texto
A palavra, a expressão correta no texto deveria ser: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Porque também está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá o Senhor está comigo. Que ainda que eu esteja ou que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor estará comigo. Então quem não me falta é Ele. As coisas, os materiais, as minhas necessidades, nem todas serão supridas nessa terra. É uma infantilidade achar que nessa terra teremos todas as coisas. É uma infantilidade acharmos que nessa terra nós não teremos dificuldades. É uma infantilidade cristã quando achamos que porque nos rendemos ao Cristo, que agora nós não seremos assolados pelo mundo, que logo nós não teremos doença, logo nós não seremos assaltados na rua, não teremos um celular tomado por vezes, uma casa arrombada. Isso é uma loucura. Ainda que o Senhor é a nossa proteção, é o nosso guarda, mas as pessoas más estão no mundo. E por causa do seu livre-arbítrio, e por causa da sua voluntariedade de fazer o mal, o Senhor não protege a gente de todas as coisas, porque não é uma promessa dele, pelo contrário. O que ele disse está escrito, que fique claro aqui no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é uma promessa de Cristo, de que nós teríamos aflições no mundo, mas para nós mantermos firmes, porque assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. Então o que o apóstolo Paulo nos ensina é que se a nossa esperança em Cristo se deter apenas às realizações dessa terra, nós somos os mais miseráveis desse mundo. E também o apóstolo Paulo diz, avançando um pouquinho, em 1 Coríntios, no capítulo 15, também diz assim, irmãos, isto eu vos afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós precisamos compreender, se nós queremos herdar o reino de Deus, nós precisamos compreender, a carne não herdará o reino. Tudo que nós fizermos em carne ficará para a carne, ficará para a terra. Se nós queremos herdar o reino de Deus, temos que semear coisas do Espírito. Porque também está escrito que quem semeia para a carne, da carne comerá, receberá corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós precisamos compreender que a nossa passagem pela terra, sim, é numa estrutura de carne, é em feitos de carne, mas nós precisamos semear coisas espirituais, porque são coisas espirituais que nos levarão às conquistas também espirituais. O reino de Deus, ele vai ser literal, mas ele é conquistado por questões espirituais. Então logo é necessário nós desenvolvermos a nossa salvação, como está escrito. Desenvolver a salvação nada tem a ver aqui, querido, com manter-se salvo ou não salvo. Porque eu acredito que se Cristo vos salvou, verdadeiramente você está salvo. Agora, desenvolver a vossa salvação uma vez que eu sou salvo, tenho a certeza, a percepção da minha salvação, eu vou desenvolver, eu vou caminhar como um salvo. Desenvolver nesse aspecto não é melhorar a sua salvação, como se um termômetro de medição, olha, eu estou salvo agora a 1%, e à medida que eu for estabelecendo obras, eu vou chegando no 100% de salvação, e se por um acaso eu faço alguma coisa, a minha régua vai caindo e eu posso chegar a perder a salvação. Não acredito dessa forma. O desenvolver a vossa salvação uma vez que eu estou salvo, eu preciso andar como salvo, eu preciso ter atitudes de salvo, eu preciso demonstrar a salvação de Cristo Jesus na minha vida. Porque como que eu serei salvo? Como eu posso dizer que Cristo está no meu coração, que eu recebi a palavra de Deus, que eu morri para o mundo e nasci como uma nova natureza, se as minhas atitudes não demonstram tal salvação? Então desenvolver a vossa salvação seria como que praticamente você pudesse mostrar, medir a respeito daquilo que você recebeu do Senhor, fazer acontecer. Fazer com que o mundo possa conhecer, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, que Deus está contigo. E que se você nasceu de novo, a sua natureza terrena ela foi sepultada, como Cristo foi sepultado e ficou morto nas regiões celestiais durante 3 dias, que você também foi sepultado pelo ato do batismo.
e que pelo se levantar das águas, como Cristo também se levantou após 3 dias na ressurreição, que você agora surge como uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, como está escrito. E é necessário nós compreendermos a respeito do batismo, que o batismo nada mais, nada menos do que um símbolo da sua decisão por Cristo Jesus e de uma negação de uma vida velha, de uma vida de pecado, para viver uma vida de regeneração no Espírito. Não uma vida de perfeição no Espírito, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de regeneração. E a mesma palavra de Deus então diz que se nós semearmos para a carne, nós colheremos para a carne. E se há decepções, se há tristeza no nosso coração por aquilo que temos feito e colhido, talvez é porque nós estamos semeando as sementes certas no solo errado. Nós estamos semeando apenas para a nossa carne. Estamos muito preocupados com a nossa ganância, com a nossa prosperidade pessoal. Estamos muito preocupados apenas com coisas dessa terra. Mas a palavra de Deus diz que o nosso pensamento tem que estar nos céus, que o nosso pensamento tem que se remeter às coisas dos céus, né? Nisso pensai, se é alguma coisa de boa fama, se é alguma coisa, se há, como diz o outro, entranháveis afetos de misericórdias, é nisso que nós temos que viver, dessa forma que nós temos que caminhar. E se nós temos semeado apenas para essa terra, como essa terra ela é ingrata, ela vai devolver coisas de ingratidão para nós. E o apóstolo Paulo também continua dizendo que um dia nós, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, suponhamos que Cristo volte hoje, então eu estaria vivo, já que eu não morri, então eu serei transformado. O que é ser transformado? É deixar o meu corpo carnal e corruptível para viver um corpo celestial e incorruptível. E a partir dessa transformação, que se dá de uma forma misteriosa, que somente Deus tem essa explicação para nós, nós seremos transformados. E toda essa natureza humana caída, ruim, ficará no esquecimento. E nós seremos uma nova criatura. Mas enquanto essa vinda do Senhor Jesus, enquanto Jesus não voltar verdadeiramente para cumprir esse chamado, esse momento na Escritura, nós somos chamados a sermos transformados pela renovação da nossa mente, a sermos transformados pelas nossas atitudes. Porque eu vou te dizer, se você já se batizou, se você já se decidiu por dizer que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, você precisa se submeter ao senhorio de Cristo. E submeter-se ao senhorio de Cristo implica desenvolver a sua salvação, implica em você ter mudanças de atitude, em eu e você ter mudanças de atitude. As pessoas precisam olhar para você na linha do tempo e reconhecer que aquele homem ou mulher que você foi no passado já não existe mais. E se há resquícios disso, se há ainda uma natureza muito forte gritando a respeito de quem você foi, você precisa considerar a sua salvação. Por quê? Porque é impossível você ser impactado pelo Evangelho da verdade, pelo Espírito Santo de Deus, e não haver transformação. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que servem a Jesus Cristo, mas as suas atitudes permanecem arrogantes, carnais, repugnantes. Muitas pessoas, bom dia tia Rosimar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Saiba que só você está me vendo, tá? Eu não estou vendo você. Eu só sei que você se conectou aqui comigo. Deus abençoe sua casa e sua vida. Então nós precisamos entender isso daqui, nós precisamos compreender que se nós dizemos que somos cristãos, há uma identidade nossa que precisa ser exposta ao mundo, a necessidade da nossa natureza carnal, demoníaca e falida anterior, que ela esteja sepultada nas águas do batismo e que a nova natureza de Deus em nós precisa ser exposta ao mundo. Nós precisamos brilhar, como Cristo disse para nós, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se você é a luz do mundo, querido, é necessário que eu e você possa mostrar ao mundo, não para a nossa glória, digo novamente, mas para a glória de Deus quem nós somos. É impossível nós determinarmos, nós aflorarmos ao mundo, nós brilharmos ao mundo com a mesma atitude, com a mesma natureza. Eu tenho visto cristãos que na sua soberba, arrogância e prepotência se sentem orgulhosos de serem briguentos,
de serem ranzinzas, de serem implicadores, de serem polêmicos. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados sim para ser defensores do Evangelho, da verdade. Não defensores de Deus, porque logo Deus não precisa da sua defesa. Ele é Deus autossuficiente. Por sinal, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas nós precisamos sim defender a verdade. Nós não podemos ter a verdade por mentira, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Porque senão sofreremos a ira de um Deus irado. Nós precisamos ter essa questão na nossa mente. Mas isso não implica em carregarmos a verdade e por conta disso sermos intolerantes. Nós precisamos desenvolver a tolerância. Nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é longanimidade, paciência, bondade, amor próprio. Nós precisamos misericórdia. Muitas vezes não temos exercido misericórdia. Mas voltando ao nosso texto, a palavra de Deus diz então que chegará um tempo em que nós seremos transformados. E o nosso corpo mortal será transformado num corpo de glória. E então haverá uma expressão que diz: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, agora que o meu corpo está glorificado, que a sua presença, o seu aguilhão, a sua agulha de ferir já não pode me atingir mais, porque o meu corpo foi transformado, já que agora, transformados por Deus, transformados em Cristo, a morte já não tem efeito sobre nós mais. Não um efeito prático, porque se ela vier e puxar a minha senha nesse momento, eu vou expirar. Mas eu quero dizer que sobre a vida eterna, a morte não pode reinar sobre a vida eterna. Porque a morte, o aspecto morte, o morrer, o thanatos do grego, que é o morrer, o descansar, o fechar os meus olhos, tem dias contados. Mas eu e você que nascemos no Espírito, somos eternos. Glória a Deus! Já pensou sobre isso, querido? Você é eterno em Deus. Você é eterno em Deus. E se Jesus Cristo voltar hoje, e crentes em Cristo como somos, nós nem morreremos, nem passaremos pela morte. Nós seremos transformados num corpo glorificado. Mas ainda que nós morramos e o nosso Cristo não volte a sua última volta, né, a sua segunda e última volta, nós seremos ressuscitados com Ele em glória, diz a palavra de Deus. E então, ainda que ressuscitados, o mesmo texto vai fazer sentido para nós, e nós poderemos dizer: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua capacidade de ferir? Já não existirá mais. E nós saberemos que tanto a morte quanto o inferno, o Hades, quanto o céu serão jogados no lago do fogo e enxofre, como está escrito. Então nós não passaremos pela segunda morte, ou seja, nós não morreremos eternamente, pelo contrário, nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo na glória. Mas vamos finalizar aqui, que eu quero finalizar a respeito da recompensa do nosso trabalho, porque se nós trabalhamos pensando apenas em coisas terrenas, receberemos as recompensas terrenas, e nem sempre essas recompensas serão as melhores. Mas se trabalhamos para Deus, se buscamos a face de Deus, se estamos com o Senhor, certamente receberemos a recompensa devida. O nosso galardão está em Deus. E também está escrito aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Olha o que a palavra de Deus está ensinando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra de quem? Na obra do Senhor, não na obra de homens. Sim, se dedique ao seu trabalho humano. Se você trabalha para alguém, se dedique a esse trabalho. Se você faz algum trabalho para você mesmo, se tem uma empresa, se você é autônomo, não sei, faça o melhor, mas compreenda a recompensa deste mundo às vezes, e por muitas vezes será ingrata, mas compreenda que a abundância na obra de Deus, a abundância na obra do Senhor, essa sim, essa exige de você que você seja firme e inabalável, porque essa recompensa não falha. Aleluia! Essa recompensa não falha porque ela vem dos céus. E também está escrito: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo a certeza, a convicção que no Senhor o seu trabalho não é em vão. No Senhor o seu trabalho não é em vão. Você quer recompensa do seu trabalho, querido? Trabalhe para o Senhor. Eu tenho dito e tenho sido mal compreendido quando digo: não trabalho mais para homens, trabalho para o Senhor. Em que aspecto que eu estou dizendo? É claro que eu não sou louco, nem tolo, nem nécio. É claro que eu trabalho para pessoas
presto serviço para pessoas e recebo a minha remuneração baseada nessa troca de valores. O que eu estou dizendo é que os meus olhos não estão fixados em coisas humanas. A minha recompensa vem de Deus. Porque se o homem se negar a não me dar emprego, se o homem fechar a porta para mim, ainda assim o meu Redentor vive. E ele me sustenta. E ele é a minha força. Então logo o que eu quero dizer é, não que eu não trabalho para homens, como que se agora eu só fique em casa desempregado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a minha esperança e a minha expectativa não está em volta de homens mais. Porque de homens eu nada posso esperar, mas do céu tudo eu posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Tá certo? Então compreenda o seguinte, se o seu coração nesses dias está entristecido, se o seu coração está triste porque você não tem recebido as recompensas corretas, se você não tem alcançado as recompensas corretas, eu preciso te dizer que você muitas vezes pode estar e deve estar provavelmente buscando nas pessoas erradas. Então busque em Deus, não coloque expectativas acima do que elas merecem. As pessoas merecem o seu respeito, a sua admiração, a sua expectativa. Quem merece é Cristo. Esse nunca vai te decepcionar. Vou voltar a repetir. Sim, respeite as pessoas, se relacione com elas, mas toda a expectativa, toda a sua esperança, todo o seu senso de justiça esteja apenas num, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o seu galardoador, porque nele a sua recompensa ela virá, porque ele não fica devendo nada para ninguém, porque nele há alegria e nele há satisfação plena. Se você está triste nestes dias, eu vou te dizer, deixa Cristo entrar no teu coração e iluminar as áreas escuras da sua vida e aprenda a trabalhar para Jesus. Quem trabalha para Jesus nunca fica sem pagamento, nunca fica sem salário. A recompensa é alta porque ele nada deve para ninguém. E eu vou repetir, ele é dono do ouro e da prata. Coisas terrenas, ele é dono de todas as coisas. Só para você saber, nas ruas da minha casa nova, da onde eu estou indo, para onde eu estou indo, se você quiser, vem comigo, as ruas são de ouros. Deus dá tanto valor para as coisas materiais que as ruas da onde ele mora são de ouro, querido. Então presta atenção. Quer recompensa? Que a sua recompensa esteja em Deus, que a sua recompensa esteja no Senhor. Que Deus te abençoe, que te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Graças a Deus. Tenha uma sexta-feira abençoada. Tenha uma sexta-feira cheia da presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus te guie em todos os seus caminhos. Gracinha, um beijo à minha mamãe Gracinha, amo você, o papai Reinaldo, amo todos vocês em Cristo. Já orei por vocês hoje, né, agora de manhãzinha, na madrugada, para o Senhor visitar vocês e todos, né, tenho orado para a igreja do Senhor, para que o Senhor levante guerreiros num exército, né? Nós não somos um exército de um homem só. Exército de um homem só é Cristo, né? Cristo é um exército de um homem só. Bom dia, Vera, minha vizinha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Fui. Até a próxima.